Voltamos aqui pela TV Horizonte. Eu volto cantando aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Gente, a auricedina é um analgésico e o antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dorzinho de ouvido, que é aquela purgaçãozinha de ouvido, auricedina. Não tem coisa melhor. Tenha em casa sempre um vidrinho de auricedina, porque é importante, não só para o adulto, como também para a criança, não é verdade? A auricedina está no mercado brasileiro há mais de 50 anos, não é verdade? Fazendo bem para as crianças e para os adultos também. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos recebendo aqui o Eduardo de Oliveira. Ele é psicólogo e vem falar conosco de um problema muito interessante, né, Eduardo? A Patrícia falou que mente sã, corpo saudável, não é verdade? Mas tem pessoas que parece que falam de muita doença, não é? Quem fala de muita doença fica doente. Quem fala de alegria fica alegre. Quem é feliz vai viver a felicidade, né? E nós temos aí no país hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, uma gama muito grande de gente com depressão. E a depressão leva, inclusive, à morte, não é isso? Exatamente. Como é que nós vamos lidar com isso, irmão? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, parabenizar todos vocês pela importância, né, de dar visibilidade a essa temática. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom, quando a gente pensa no sujeito, é muito interessante a gente pensar que nós somos seres biopsicossociais. O que eu quero dizer com isso, né? Que além de corpo, nós também somos emocionalmente e que nós estamos inseridos em uma sociedade. E ao se inserir nessa sociedade, a gente está vulnerável a uma série de questões que nos atravessam no dia a dia, né? Que pode nos levar ao adoecimento da mente, e esse adoecimento da mente pode irradiar sobre o nosso corpo. E como você disse, atualmente a gente vem enfrentando, podemos dizer até de uma epidemia de adoecimento, infelizmente. E a depressão é uma dessas questões. É a porta de entrada de tudo enquanto é doença. Parece que a depressão, parece que o sujeito entrou na depressão, aí aparece câncer, aparece uma série de coisas porque ele entrou na depressão. Parece que a depressão é a porta de entrada de tudo. Isso, exatamente. A gente pode pensar que o adoecimento emocional, psíquico, né, a nossa mente, quando ela está mais vulnerável a esse contexto, a depressão entra nesse momento, o nosso corpo passa a reagir de uma forma diferente, né? Aí nós podemos pensar nas doenças psicossomáticas. O que seria isso, né? As questões da nossa mente, quando não resolvidas, quando não trabalhadas, reelaboradas, elas nos causam um adoecimento. O que seria esse adoecimento, né? O que eu estou chamando de psicossomático? Esse corpo que reage, né, a uma patologia da qual não se tem um diagnóstico, né? Então, é aquele sujeito que sente uma dor de cabeça, uma questão no estômago, no intestino. Tá sempre com dor de cabeça, né? Tem gente que é assim, né? Dor de estômago, né? Tem pessoas que têm dor de estômago, qualquer coisa tem uma dor no estômago. Exatamente. Aí você faz exame e não descobre nada. Exato. Esse é o ponto, né? É muito importante ir ao médico para ver se tem alguma coisa biológica, se tem um adoecimento que é fisiológico do corpo, da carne, mas quando não há, a gente passa então a duvidar de que pode ser um aspecto psicológico. Pois é, Eduardo, tem uma coisa muito interessante, né? Tem pessoas que já têm problemas, crianças que têm problemas desde cedo. Tem coisas que parece que começam justamente na gestação, né? Uma criança não desejada, né? Por exemplo, vai nascer uma criança com um problema. Não é verdade? Porque a criança sempre é desejada, né? Sempre aquela alegria, tá chegando e tal, amor, aquela paixão toda. A Patrícia já teve 3 filhos, né? Sabe o que é isso muito bem, né? Aquele pegar na barriga da mamãe, falar com o neném e tal, aquele negócio todo e tal. Vai curtindo. E aquela criança que não foi curtida, que foi rejeitada, que foi uma série de coisas, não é verdade? Vai nascer uma pessoa com problemas. Pois é, esse é um ponto muito interessante, né? E que pouca gente sabe, porque
às vezes, na investigação, você não foi lá na gestação, não é verdade? Exato. Esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente fala de adoecimento mental, a gente já pensa no adulto, né? Mas para chegar nesse adulto, a gente passa por todo esse processo, né? Desde a gestação, a criança, né? Ao adolescente. Então, esse cuidado e esse desejar e estar próximo é muito importante para a constituição da personalidade, né? Daquele sujeito. Ser desejado, ter esse acompanhamento, né? E a gente pode pensar que essas intervenções e esse cuidado, esse olhar, tem que ser próximo dessa criança, né? Caso contrário, pode vir, então, a desenvolver uma série de conflitos psicológicos. Agora, na parte adulta, né, na fase adulta, o estresse, depressão, síndrome do pânico, o que acontece? São aí doenças, né, que parece que, assim, assola todo mundo, né? A humanidade está doente, as pessoas estão, assim, muito ansiosas. Como manter a mente tranquila nesse mundo tão agitado, onde que as pessoas estão, assim, totalmente sem foco? Fica todo mundo, só acorda, trabalha, tá, parece no piloto automático. Bom, a gente tem um atravessamento tecnológico, né, que a gente está vivenciando aí, que são tempos muito complexos, tempos modernos, nesse sentido de uma tecnologia exacerbada, por vezes, né? E a gente entra nesse piloto automático, né, Patrícia? Um ponto que é interessante, que eu gostaria de chamar a atenção, é esse olhar para si, né? Olhar para si, se sentir, reconhecer os seus sentimentos, para então responder a todo esse processo que está sendo colocado, né? Não tem como a gente sair dessa sociedade, desse momento que nós estamos vivendo, mas ter esse cuidado consigo mesmo é o ponto fundamental. Se conhecer vai trazer aí uma tranquilidade, então, né? Exato. Uma certa calma. Isso. Parar, pensar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, olhar para si. Por isso é muito importante o espaço psicoterapêutico, né? Nós psicólogos, no consultório, nós fazemos esse exercício com os nossos pacientes, né? Nós ensinamos ele no sentido desse trabalho psicológico, de olhar para si, que é coisa que nós não fazemos, né? O piloto automático. Nós não nos conhecemos, né? Exatamente, pouco sabemos. Tem perguntas aqui, assim. Manda brasa. O Wagner de Sabará, grande abraço para ele, ele está falando o seguinte: já fiz endoscopia e o meu problema era emocional, não foi encontrado nada, né, Wagner? Às vezes a pessoa, acontece muito isso, está vivenciando uma situação... É a doença emocional, né? Que pode ser, vamos dizer assim, abortada, né? Você pode descobrir essa doença ao conversar com o paciente, né? Isso. Né? E buscar o passado do paciente. Exato. É muito importante, né, fazer esse exercício. Recentemente eu li uma pesquisa de que 17 a 40% dos casos que chegam na atenção primária à saúde, nos centros de saúde, tem alguma associação psicossomática, né? Então é aquele sujeito que repetidamente vai ao médico, mas que não tem um diagnóstico, né? Porque o fundo pode ser emocional. Então, para a gente tratar a úlcera, que é orgânica, né, que está no corpo, biológica, é necessário que esse sujeito se expresse enquanto pessoa. É aquele filho que já tinha um certo problema com o pai, não é verdade? Mas como esse menino tem problema com o pai? Porque quando ele estava na barriga da mamãe, na gestação, o pai maltratava a mãe, xingava, brigava. Olha que coisa impressionante, o menino já nasceu com problema, né, com o pai. Né? Então, um dia que descobriu que o menino tinha problema com o pai, por que era? Né? Aí parece que até resolveu um problema grave que a criança tinha. Olha para você ver que coisa interessante. Tem muitos casos assim, né, doutor? Sim, são muitos os casos. Outro ponto interessante, é um processo, né? Ninguém adoece psicologicamente do dia para a noite. Então, é uma situação repetida, contínua, que vai causando esse desgaste emocional no sujeito, a ponto dele chegar a uma crise, a esse adoecimento. O balde né? entorna. O balde entorna. Tem a ver o que a Janaína, do bairro Serra... Oi, Janaína, obrigada pela audiência. Ela está falando o seguinte, que ela adoeceu no emprego. Tinha um chefe extremamente... que abusava da gente extremamente emocionalmente e acabei adoecendo. Por fim, tive que pedir demissão, porque já não aguentava mais levantar para ir trabalhar. É uma reclamação constante também, né? É uma reclamação constante. Outro dado interessante, né, pela Organização Mundial de Saúde, a depressão ela já vem sendo considerada a doença mais incapacitante para o trabalho.
Ou seja, as pessoas estão adoecendo nesse espaço, né, em grande parte por uma pressão e também por uma opressão, né? Ou seja, esse espaço que nos causa mal-estar não necessariamente vai ser em nossa casa, em nossa família. Né? Às vezes no trabalho. Às vezes no trabalho. É uma coisa muito interessante que eu acho até que é um alerta para o governo do estado de Minas Gerais. Porque são muitas as professoras, os professores que entram num processo esse processo de depressão, porque eles não conseguem mais trabalhar com os alunos na escola, dado a violência da escola, a falta de educação dos alunos, essas coisas todas que vão trazendo problema para os professores. Muitos não conseguem mais trabalhar. E aí enfrenta um negócio que chama perícia, a perícia médica do Estado, né? que nunca entende muito o problema de quem está depressivo. Exato. Não é verdade? E que ali a perícia, o sujeito fala, nós estamos olhando assim, isso está ótimo. Também, né? Está ótimo para o trabalho, está bonito, está assim, está assado, mas não está sabendo os problemas que a pessoa está enfrentando, não é verdade? Exato. A gente vive muito ainda esse olhar preconceituoso em relação ao sujeito, vamos dizer assim. Talvez eu tenha uma aparência que passe algo de saudável, só que é muito além dessa aparência, né? Então, é muito importante que antes de analisar o corpo do sujeito, você o escute e procure entender o que está acontecendo. Então, durante uma perícia médica, o ideal, né, seria uma escuta para além de um exame físico desse corpo. Né? É necessário entender o que acontece no contexto desse sujeito e o que levou ele ao adoecimento. Né? E a gente vivencia atualmente um processo onde não há esse espaço de escuta, né? Ninguém quer saber de ouvir, né? Se falar devagar, a gente já fica assim, ai meu Deus, fala rápido, né? Vai dando aquela ansiedade pra você, porque o povo tá assim, não tá? Tudo correndo, todos correndo demais. Assim, João Carlos, do bairro Tupi, tá relatando aqui, ele é motorista, gente, de coletivo. Ele falou que chegou num estresse tão grande que ele abandonou o ônibus em plena avenida para não discutir com a passageira. Ele foi embora e começou a andar a pé e deixou o ônibus lá. Você imagina? Acontece muito isso. É muito comum. Infelizmente, é muito comum. Quer dizer, o cara não quer brigar, não quer... Quando briga, o sujeito coloca alguma coisa para fora, né? Não colocou, ele preferiu ir embora, deixar... dirige o ônibus aí se vocês quiserem, está aí à sua disposição, vai... Não? Você imagina? A gente pode pensar, né, Patrícia, que ele já estava em uma situação de estresse. Essa situação de estresse, ela via se prolongando a um determinado período, e ele chega num ponto, então, em que ele não consegue lidar com esse sentimento e ele explode e abandona o ônibus, né? Então, olha para você ver como é interessante a gente pensar na prevenção e na promoção da saúde mental. Ele foi até também muito sábio, né? Era melhor ele abandonar o ônibus e ir andando a pé aí, sem rumo, sem lenço, documento, do que também maltratar alguma pessoa, né? Mesmo com esse ônibus novo aí, né, que nós temos aqui na cidade, que é o BRT, que eles fizeram aqui o nome de MOVE, né? Que é o BRT. Houve um acidente ali na avenida ali em frente ao pronto-socorro, em frente à Universidade Federal ali, a Escola de Medicina, né? O sujeito teve uma batida de ônibus ali, uma coisa assim fantástica, com morte, com tudo, porque o cara estava com um problema depressivo. Dirigindo, tem uma hora que ele não aguentou, ele julgou o ônibus onde que deu e pronto, acabou. Quer dizer, isso acontece. Agora, você vê só que um motorista de ônibus é um cara que está ali sempre com 50, 60, 70 vidas sob a responsabilidade de uma pessoa. Ele é responsável por muitas vidas, né? Assim, eu vou até aproveitar o espaço aqui e tem muitos motoristas adoecendo porque as empresas estão aproveitando. Retiraram ali os cobradores e eles estão com funções duplas. Duplas, é verdade. A empresa prefere pagar a multa até que deixar o cobrador. Então fica aqui a nossa indignação também. É verdade. Né? Pois é, olha, eu quero falar para você que tem muito desconforto. Aliás, é o único jeito de você combater, por exemplo, o desconforto, a irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas também. Tem a pomada Imescar. Olha aí, você encontra em todas as farmácias e drogarias, sem problema nenhum.
80 anos no mercado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos chegando no finalzinho do programa. Que pena. Mas tem mais alguma pergunta aí, Patrícia? Posso registrar as participações? Pode? Não, pode até fazer uma pergunta que ainda dá tempo. A Cíntia, ela que é lá de Caeté, obrigada pela audiência. Ela está falando o seguinte: doutor Eduardo, não consigo me livrar do remédio de depressão. Já tentei cortar, mas ao cortar de uma vez eu tive problemas. Nesse caso, o que ela tem que fazer? Bom, é interessante, né? O que acontece? A gente tem 2 meios de atuação para a depressão, né? Que pode ser com auxílio do psiquiatra, né? Que vai tratar do sintoma, então ele vai entrar com o medicamento. E nós também temos o auxílio do psicólogo, que vai tratar do problema que desencadeia esse sintoma, né? Então o psicólogo ele vai mais a fundo no tratamento da depressão nesse sentido. Então o que eu aconselho para a Cíntia é fazer o acompanhamento psicológico além do acompanhamento psiquiátrico, né? Não largar o remédio de uma vez, né? Procurar seu psiquiatra. Numa família Exato. que tem uma pessoa com depressão, com problema sério, né? Acho que o resto da família tem que participar. Principalmente quando a mulher é casada. Porque já aconteceu o caso que a gente conhece, né? De um sujeito que a mulher era depressiva, né? Ela tomou tanto remédio que ela perdeu o libido. Então, ela perdeu o marido também. E foi um outro problema na vida, porque perdeu o libido e perdeu o marido também, não é verdade? Então, quer dizer, já é um problema ficou até pior, emocional, né, ficou pior. É. Né? Quer dizer, eu acho que todas as pessoas têm que ser envolvidas no tratamento de uma pessoa assim, não é verdade? Correto, Assir. A gente pode pensar a família como um sistema, né? Fazendo uma analogia. Então, esse sistema, ele está se comunicando a todo momento. É verdade. Então, se eu tenho uma pessoa dessa família, desse núcleo familiar que está adoecida, ela pode, então, passar a sofrer de uma forma geral. Ou seja, todos os membros dessa família podem passar a apresentar sintomas psicológicos de sofrimento. Pois é. Final do programa, eu quero lembrar que, olha, faça um plano na Metropax, 0800 726 0140. Eu indico porque eu conheço a Metropax. Eduardo, muito obrigado. Eduardo Oliveira, psicólogo, esteve aqui conversando conosco. Patrícia Joe, um abraço. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. E até amanhã, se Deus quiser.